Atos, capítulo 2, versículo 42 e 43. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero agora trazer essa palavra, que o Espírito Santo, Senhor Jesus, cresça, e que a minha pessoa seja diminuída. Que o Senhor fale comigo, fale com a sua igreja, como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Aqui nesse texto, nós temos um modelo de uma igreja bem-sucedida. Amém? Qual é essa igreja? É a igreja primitiva. Ela é a matriz que serve de modelo para todas as demais igrejas cristãs. Aqui revela o segredo de seu avanço, do seu crescimento, da sua marcha vitoriosa, do seu ideal, perseguido por muitos, que almejam a restauração do autêntico e verdadeiro crescimento. Hoje o evangelista Fischer, na escola dominical, ele falou, teve uma lição abençoada, uma palavra muito boa, falou sobre diversas situações, citou um exemplo de igrejas que tem pastor coach, e ele até falou, não tenho nada contra isso, mas fora o que não tiver dentro da palavra, está fora. E eu concordo e assino embaixo do que você falou e do que você ensinou. Amém? A base da igreja é a palavra de Deus. Não tem como a gente sair fora da palavra de Deus. Não tem como. E aqui a gente vê a perseverança. Até você falou isso sobre doutrina, né? Doutrina, as pessoas acham que é saia, que é calça. Não, isso é uso e costume. Doutrina é a palavra de Deus. Hoje não tem mais culto de doutrina, né? Mas a perseverança na doutrina dos apóstolos. E o primeiro segredo de uma igreja, preste bem atenção nisso, sabe por quê? Porque, como foi ministrado ontem pelo pastor Wagner Piovesan, pastor Wagner Góes, por todos os irmãos, esse ano de 2023 é o ano do crescimento do nosso ministério. E eu acredito que com essas coisas que eu vou falar aqui, que já foram ministradas de uma outra forma, do mesmo jeito, são os ingredientes principais para o crescimento da igreja. Amém? Olha do seu lado e vê quantas cadeiras laranjas estão sem ninguém sentadas. Muitas pessoas já ocuparam esses lugares. Alguns mudaram de igreja, outros saíram, estão sem congregar em nenhum lugar. E esse ano é o nosso ano do jubileu de prata, 25 anos. E nós conversamos, né, pastor Wagner? Vamos ter uma estratégia diante de Deus para alcançarmos pessoas que fizeram parte desses 25 anos dessa igreja, que passaram aqui, que fizeram alguma coisa, que dobraram o joelho por algum tempo aqui nesse lugar, e hoje estão, não sabemos nem aonde, nem como estão, mas eles são importantes para Deus. Se eles estiverem em outra igreja, glória a Deus, que Deus os abençoe, que abençoe o ministério deles em nome de Jesus. Eu não estou preocupado por causa das cadeiras vazias, eu estou preocupado porque quando a gente vinha para cá, a gente passou em vários lugares e tinha alguns bares que estavam cheios de pessoas. Se você passar lá na Avenida dos Estudantes, eu não sei hoje, mas de sábado, é lotado, cheio de jovens, não só de jovens, mas de pessoas que estão lá com uma caneca na mão, tomando um chopp, né? Ou até tomando outra coisa, não sei. E porque de repente tem pessoas que falam assim, eu vou fazer o que em casa? Isso aqui para mim é diversão.
mas não conhece o verdadeiro significado de que Jesus, Ele é o único, como foi dito hoje, falou sobre a água. A água é o único jeito que preenche todas as coisas. Não existe água que não preencha, mas a água que vem de Deus, a água, Jesus, que é a fonte da água viva. Amém? Então, os cristãos primitivos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina, o que é? É um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso, ou seja, também político ou filosófico. Doutrina nada mais é que um sistema de ensino, e os apóstolos foram escolhidos por Deus para formular o sistema de ensino da igreja. Por isso que eu falo, e estou batendo sobre a importância. Nós não temos o culto de doutrina, mas temos o culto de manhã, às 9 horas da manhã, é um culto de doutrina, é um culto de ensinamento da palavra de Deus. A tia Rita estava falando para mim, que ela estava ensinando para as crianças hoje, a ensinar as crianças, tanto é que ela deu uma Bíblia para uma criança, 2, 3 crianças ganharam, que uma das irmãs que ofertaram, Deus abençoe, e aquela criança ficou feliz, né Maria Helena? A Lolo ficou feliz, né? E para começar a criar naquela criança, e se ela pôr na cabeça daquela criança, que aquela criança tem que ir para a igreja com a Bíblia dela, não vai ter jeito da Maria Helena, ela pode pegar as coisinhas dela, ela vai falar, eu vou pegar a minha Bíblia. Não vai ter jeito, porque vai ser plantado isso no coração dela. A gente às vezes usa o celular como Bíblia, porque às vezes aumenta a letra, não estou recriminando isso aí, mas não tem coisa melhor do que você folhear a Bíblia, e com o tempo a gente vai perdendo esse costume. Aí você está lá lendo a Bíblia, num site, lá não sei, alguma coisa parecida, de repente aparece uma foto que não tem nada a ver, te tira totalmente a concentração. Ou você está lendo a Bíblia, toca o zap, alguém está te chamando, aí você vai ver o zap que está acontecendo, ou o grupo da igreja mandando uma mensagem, você sai. Então você desliga o celular e vai ler a Bíblia, é diferente. Então essas crianças agora já estão sendo ensinadas nesse sistema aí, ó. Eles vão estar com a biblinha deles, e vocês pais, compre uma Bíblia para os seus filhos, leia. Eu não vou falar assim, perca um tempo, que isso vai ser uma blasfema que eu vou falar. Ganhe o tempo, sente junto com ele e leia um versículo da palavra de Deus junto com ele, ensine ele, vai ser bênção para você e para ele também, e você vai estar doutrinando o seu filho no ensinamento da palavra de Deus. Amém? Mas eu gosto de contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho, que veio lá, porque a boca é tão grande, porque os olhos tão grandes para te ver, né? Aquelas músicas que cantava, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança. Que é isso? Acho que criança que vai dormir com uma música dessa, né? Boi, boi da cara preta, pega essa criança que... Não tem como, né? Então, umas coisas que não edifica, e a gente, pela cultura nossa, foi ensinando assim, né? E a avó, a mãe, chacoalhava a criança lá, nana, nenê, que a cuca vem pegar, se não dormir, eu vou jogar, não sei. Então não tem nada a ver, é uma, parece que é engraçado, mas não é, é sério, né? E fica assim, até hoje, se você perguntar para algumas pessoas, você vê lá chacoalhando, nana, nenê, que a cuca vem pegar. A cuca era um bicho feio. Quando eu assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo lá, que a cuca era a coisa mais feia que tem no mundo. Muito bem, em Efésios 2:20, o apóstolo Paulo escreveu dizendo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Cristo Jesus. Então tudo isso através da perseverança da doutrina dos apóstolos. Vamos ser perseverantes na doutrina dos ensinamentos da palavra de Deus, e cada um de vocês pode fazer isso. Amém? Glória a Jesus. Segundo item, a perseverança na comunhão e no partir do pão.
O segundo segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na comunhão. Não tem coisa mais significativa e mais importante que a comunhão. Não só cantar, né, o hino bonito que a gente canta aqui da comunhão, né? Recebi um novo coração. É isso aí. É muito bonito cantar esse hino e sentir essa comunhão de verdade. Mas essa comunhão tem que ser verdadeira. Não uma comunhão só aqui enquanto a gente está aqui na igreja, nas quatro paredes, depois a gente vai embora e que se exploda o outro amanhã. Não estou nem aí com ele. Os cristãos primitivos perseveravam na comunhão e no partir do pão. Comunhão é o ato de nós comungarmos ou de compartilhar das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, a comunhão de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão com Deus. Quando há essa comunhão de ideias e de pensamentos, nós podemos ver que não há espaço, sabe para quê? Para desavenças, não há espaço para contenda, não há espaço para fofoca, não há espaço para fuxico, não há espaço para mentira, porque foi preservado a comunhão de Deus, e a comunhão de Deus, esses requisitos que eu acabei de dizer, não entram, não fazem parte. Quem falou, não sei quem foi que falou sobre os dons do Espírito Santo, foi você que falou, né? Os da carne, não tem jeito, não faz parte. E Paulo também diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fiel é Deus pelo qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para a comunhão e não para a Nós somos chamados para a comunhão e não para a confusão. O crente não pode estar envolvido em confusão. Isso não vem de Deus. Quer uma igreja bem sucedida? Não vamos entrar em confusão. Não dá para dar nenhum glória, né? Mas amém, aleluia. Mas é assim mesmo. E essa comunhão a gente tem que começar, nós, os maiorzinhos, como diz as professoras, os de perna grande, né? Assim que você fala, né, Rita? Os de perna grande, né? As crianças de perna grande, perna comprida. Porque senão as nossas crianças de perninhas pequenas, elas começam a criar entre elas mesmo, falar assim: esse aqui não é legal, esse outro coleguinha aqui eu não achei graça nele. Eu digo isso porque ontem aconteceu uma coisa simples, é criança, mas uma criança chegou chorando para a pastora Nair e falou assim: tia, como é que você chama? Aí a Nair se apresentou para ela: você não pode me ajudar? A Nair falou: fala. Achou que era alguma coisa que ela tinha caído, que não queria contar para a mãe. Eu quero brincar com as outras crianças, mas as crianças não querem brincar comigo. Falaram para mim entrar lá para dentro e ficar quietinha. Às vezes não é por maldade que as crianças falaram. Vocês estão entendendo? Mas isso pode começar a criar uma geração, e daqui a pouco essas crianças que estão hoje pequenininhas vão virar os adolescentes, vão virar os jovens, depois vão virar as crianças de pernas compridas, que não vai ter essa comunhão. Então, desde pequeno, eu sei que vocês ensinam, mas reforcem isso, pais. Todos somos iguais, todos são importantes, todos são bênção, é seu amiguinho, é sua colega,
Amém? Eu estou falando de uma coisa que aconteceu ontem à noite. Tranquilo, não é nada de, não estou querendo aqui, não estamos querendo trazer isso como algo de sobrenatural. Uma advertência para nós abrirmos os olhos de como de repente pode isso aí afetar, e de repente uma criança dessa se frustrar e falar: eu não quero me misturar. Perseverança na oração. Aqui é o terceiro segredo de uma igreja bem-sucedida, é a perseverança na oração. Os cristãos primitivos, eles perseveravam nas orações. Persistir, buscar ao Senhor daquilo que almejamos. A nossa igreja chama Casa de Oração. Tem um círculo de oração. Mas eu quero te fazer aqui, lançar para você, se você já faz, glória a Deus por isso. Mas durante a semana, você tira pelo menos, não vou nem falar muito, você tira pelo menos 10 minutos para falar com Deus. Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão nem se expor. Mas pode ser que por causa da correria, eu vou voltar a falar da correria, da exaustão, de tudo isso, você passa o dia inteiro correndo para lá e para cá, vai no mercado, vai no banco, e vai comprar um negócio, e faz aquilo, busca a criança na escola, e de repente você vai fazer um exercício físico, e de repente você vai comer, que é bom, e você faz isso, faz aquilo, chega no final do dia, na hora que você vai deitar, você fala: puxa vida, nem orei, Senhor me perdoa. Puf. Acontece isso com muitas pessoas, mas eu não estou aqui te condenando, eu estou chamando aqui a sua atenção. Se isso tem acontecido com a sua vida, a partir de hoje, comece a criar um hábito de oração na sua vida, na vida dessa igreja. Comece a falar assim: eu vou chamar 3, 4 irmãs, vai ter um grupo aí de oração, mas se falar assim: olha, eu quero criar um grupo para estar orando. Se tiver oração aqui na igreja, semana inteira aqui, todo dia orando, gente, que bênção, intercedendo pelos trabalhos, intercedendo por isso. Não quero orar aqui, quero orar debaixo do pé de manga, não sei aonde, mas nós precisamos orar. Nós precisamos que esse nome não seja só aqui no painel, Casa de Oração. E esta casa será chamada Casa de Oração. É bonito esse refrão é lindo. Mas que seja uma casa de oração, em que você comece a buscar o que o pastor Wagner trouxe um dia numa oração que a gente estava aqui no dia 31. Buscar os dons que Deus te deu. Se Deus te deu algo, deixe Deus exercitar isso na sua vida. Mas vamos falar o quê? Que eu estou ficando doido, né, pastor Wagner? Você citou até para mim um exemplo, que Jesus, para curar aquele camarada, ele deu uma cuspida no chão, meteu a mão na areia, no barro lá, e tacou a mão no... Se faz isso hoje em dia, fala: ô porco nojento, cuspiu no chão e meteu a mão no meu zóio, que falta de ética. Não é assim que seria hoje? Estou falando besteira, irmão? Mas por que Jesus cuspiu no chão, evangelista Fisch? Cuspiu, encheu lá e os olhos do cego, ele não precisa nada. Vai fazer isso hoje. E aí o que acontece conosco nos dias de hoje? A gente vai se retraindo. Quando a gente vai ver, a gente está todo atrofiado, que a gente enterra aquilo que Deus deu para a igreja fazer, para mim e para você fazer, e a gente fica acovardado e não faz, porque fala assim: o que vai falar de mim? O que o irmão vai falar de mim? O que o outro vai falar de mim se veio aqui na igreja? Nós não vamos ter um parâmetro, sim, como você falou hoje de manhã, mas vamos começar a deixar Deus nos usar, porque Ele quer nos usar, e o único jeito dele nos usar é com a comunhão, com a palavra de Deus e com a oração. Se a gente não orar, como que a gente vai exercitar? Como que a gente vai... A oração é a bússola para nos dar um entendimento, é o nosso norte. A oração
é a chave. Oh Espírito Santo. E a adoração a Deus, a perseverança na adoração a Deus. Os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, o que nós fizemos ontem, louvando a Deus. Não foi uma bênção? Só a gente fazer isso todo sábado. Ô louco, quem que aguenta? Vai ser uma bênção, vai criar um costume. Quando eu era jovem, eu ia toda sexta-feira para o clipe. Só aqui, ó. Vocês não sabem o que é clipe. Clipe era uma boate lá em Botucatu que tinha. Toda sexta, sábado e domingo eu estava no clipe. Era até sócio do clipe. Muitos aqui já eram sócios de outra coisa. Deixa para lá. Louvar a Deus aqui na igreja. Eu não digo todo sábado, mas uma vez por mês a gente tem aqui um momento, e para vir a igreja inteira. Teve um número bom ontem. Deixa eu corrigir. Pensei que tinha falado errado. Porque às vezes eu troco a palavra. Teve um número bom de onde eu falo. A gente vinha aqui, ficamos das 9 à meia-noite. Às vezes a pessoa fala, puxa, eu trabalhei até tal hora, estava cansado, né? Eu sei, mas esforça um pouquinho e vem. Aí Deus renova as suas forças. É Ele que renova. Porque às vezes você fica na sua casa assistindo TV, você não dorme, não faz nada, e aqui você entra no oceano do Espírito. Quando você vai ver, você está aí, aleluia, glória a Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia, glória, glória a Deus, glória, glória a Deus. E aí entra a comunhão. As irmãs se reúnem lá na cozinha, fazem o café, fazem ali os preparativos. Está tendo uma comunhão, está tendo ou não está tendo? Tudo isso, aí o outro traz um pão, o outro traz um bolo, e depois vem a doutrina, a palavra, depois vem a adoração, que é o louvor, que adora, busca o Senhor, sente a presença do Espírito Santo, e a evangelização fervorosa todos os dias. Foi o que o pastor falou no início do culto. Isso os cristãos primitivos faziam, e diz que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de salvar. Todos os dias havia salvação de almas na igreja primitiva. Será que está acontecendo isso em nossos dias? Por que será que muitas vezes a gente vem só aos domingos no culto e quando dá certo? Não precisa me responder. Porque nós somos campeão de justificativa. Cada um tem uma justificativa. Mas se a gente se esforçar, a gente pode fazer mais para Deus. Eu não tenho céu para dar para ninguém. Você pensa que é fácil para mim vir aqui falar? Eu sei que muitas vezes você é apedrejado, esse pastor está falando coisa, eu não sou isso que ele falou, eu não estou falando para te ofender, longe de mim falar isso para te ofender. Não quero isso. Tem gente na casa assistindo, ouvindo, mas eu estou falando para despertar, que nós precisamos despertar. Se a gente, cada um de nós aqui, convidar mais uma pessoa esse ano, não vou nem falar durante esse mês, durante esse ano, se cada um de nós convidar uma pessoa, se você ganhar uma pessoa só esse ano, glória a Deus. Uma pessoa. Você falar, eu vou pegar no Zé, lá vizinho da minha casa, é o cara mais tribuloso que tem, não quer saber de Jesus de jeito nenhum, mas eu vou perseverar, eu vou estar em cima desse cara, eu vou mandar para ele, eu vou chamar ele para ir para a igreja todo dia, eu vou até o final do ano nesse cara, e esse cara, porque o Senhor vai fazer a evangelização, e quem vai dar o crescimento, quem vai ser? Jesus. É Jesus que vai salvar ele, é Jesus que vai falar para ele, hoje chegou a hora de você ir com ele para a igreja.
E ele vai entrar aqui, vai ouvir a palavra e não vai querer mais sair, porque o Senhor, quando entra na vida de uma pessoa, Ele faz morada, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você é bênção, meu irmão. Você não é uma pessoa jogada às traças, não. Vocês todos que estão aqui são importantes para a obra de Deus. Todos vocês, sem exceção de ninguém. Todos. E Jesus quer levantar essa geração, quer levantar esse povo por uma grande obra. Mas vamos despertar. O janeiro já foi embora.